Só colocar aqui no papo as aspas do presidente Rodolfo Landim, claro, no momento de descontração entre torcedores, ele disse que era a favor de um estádio para mais de 100 mil pessoas e que o Maracanã seria para jogo pequeno. Jogo pequeno. Eu vi, legal. O que você comenta em cima dessa fala? Você acha que o Flamengo teria capacidade de ter um estádio para mais de 100 mil torcedores? Eu acho que tem muito como jogo... Torcedor, só como torcedor, eu digo que sim, que seria o máximo e que eu adoraria ter o estádio do Flamengo. Eu acho o seguinte... Qual é o estádio que eu vi lotar enorme, né? O maior estádio da Europa é o Camp Nou, do Barcelona. Sim. É quase 100 mil. 90 e poucos 98 mil, uma coisa assim. Um E eles querem aumentar. Vai o Barcelona incrível, enche. O Barcelona enche praticamente... Agora não, mas na época do Messi, enchia todo jogo. Como Barcelona, depois da Olimpíada de Barcelona, por causa de companhias aéreas low cost, baratinhas, a Barcelona explodiu como destino turístico. Porque tem praia, tem cultura, tem comida boa, tem tudo, e tem o time do Barcelona. Virou um hub, né? Então, a quantidade de turista... Vê um jogo de Champions, gente. A quantidade de japonesinho, chinês tirando foto de que vai em jogo do Barcelona é enorme. Não é o nosso caso no Flamengo. Então, a quantidade de... Eu tenho certeza que para ver um jogo de semifinal de Copa do Brasil, a gente lotaria. Mas eu não tenho certeza que para ver Flamengo e Atlético Goianiense a gente ia lotar sistematicamente, não. E aí... Tecnicamente, um estádio de 100 mil, ele custa muito perto a grana dele para você abrir. Você precisa de se vai encher ou se não vai encher. Porque as luzes você tem que acender todas elas, você tem que botar a quantidade de pessoas para cuidar de tudo. É muito parecido. Cadeira, o custo é muito alto, sempre. A média do Flamengo... Que o Flamengo tem torcida para encher um estádio de 100 mil? Tem. Mas todo jogo, eu acho complicado. Eu acho que o Maracanã... Os 70 mil do Maracanã hoje, eu acho que representam bem uma média da realidade do futebol brasileiro. Aí você pega, por exemplo, o que é a situação? A situação do Rio de Janeiro é muito parecida com a situação da Itália. Tá? Em Milão você tem o San Siro, né? E em Roma você tem o Olímpico. São estádios do governo que o Inter de Milão e o Milan racham, dividem, né? Como a Roma e o Lazio dividem em Roma. Não tem esse... Então, o custo é uma semana joga um, outra semana joga outro e a coisa vai. O que aconteceu, de fato, é que os estádios mudaram. E mudaram por quê? Por causa de dinheiro. Tá? O estádio que servia 30 anos atrás, 40 anos atrás, hoje não serve mais. Por que não serve mais? Porque tem tanto dinheiro hoje no esporte, tanto dinheiro, que entrou no esporte uma coisa que não existia. Antigamente, ia para ver futebol e dava muito dinheiro para o futebol o espectador. Hoje em dia existe uma coisa que chama empresa, companhia. Hoje, 1/3 mais ou menos dos ingressos de uma Copa do Mundo, por exemplo, ou de uma Champions, são comprados por empresas que levam os seus clientes para assistir a jogo de futebol. Então você precisa de camarotes em lugares bons para você oferecer para essas empresas que pagam uma fortuna para esses lugares. Era um problema do Maracanã. Se você lembrar bem, o Maracanã, os camarotes são lá em cima. Lá em cima, onde hoje são as cabines. São as cabines. Nossa, é longe. Péssimo. Porque você não vai pagar pra narrar, puta grana. Um sufoco. Show. Você está muito distante do jogo. Muito. O filé estava embaixo, né? Antigamente hoje as cabines eram embaixo. Né? Então, hoje, o melhor estádio ele tem que contemplar exatamente essa possibilidade de ganhar muito dinheiro que os camarotes dão e as empresas dão. E por isso também, e vamos aqui reconhecer, que os estádios acabaram com a geral. Porque hoje dá tanto dinheiro que você fala não. E o Flamengo mesmo falou outro dia, não vale a pena botar um ingresso muito barato, porque realmente... Então, o povão, aquela imagem clássica do pessoal saindo do trem, indo para o Maracanã, isso meio que acabou, porque o ingresso está muito caro, o salário mínimo está muito baixo, a gente está muito pobre, o país está muito pobre, o torcedor flamenguista está muito pobre, porque a gente tem muita gente pobre flamenguista que não tem condição. E se a gente tem um estádio cada vez mais sofisticado, esse ingresso estará cada vez mais caro para, inclusive, pagar a dívida. Esse estádio não precisa ser sofisticado. Não, mas o estádio, para ganhar dinheiro, ele tem que ser sofisticado no sentido de que ele tem que contemplar camarotes e você tem que completar... Isso é caro de manter. E você tem que pagar a dívida, né? O que o Corinthians está tendo que fazer, o Arsenal tendo que fazer, de algum momento você tem que... O Flamengo não vai chegar e dar, 1 bilhão. Isso não existe. Você tem que escalonar isso com um banco, provavelmente a Caixa Econômica, que é pública, em suaves prestações, para que você vá pagando e isso vai tirando do teu orçamento
mensal para você gerir outras coisas. Então, durante um tempo que você paga o estádio, você está usando menos dinheiro para usar o estádio. Que o estádio vai render dinheiro? Vai render dinheiro. Não tenho dúvida que o estádio renderia dinheiro para um Flamengo. Eu queria fazer uma parte, porque assim, às vezes, eu sempre falo isso nos nossos resenhas, que essas coisas que você está colocando, tipo, qual é o plano de negócios, como é que eles veem a ocupação do estádio, né? Porque uma coisa é você ter um Flamengo e Atlético Mineiro numas quartas de final de Libertadores, de Copa do Brasil. Sim. Você pode botar ingresso para R$500, vai ter demanda, né? Agora, outra coisa é um Flamengo e Cuiabá, sábado, às 4 da tarde, né? E uma coisa também que, assim, muita gente olha hoje o Flamengo tem uma receita bilionária, mas o Flamengo hoje não pode pegar simplesmente e falar assim, olha, vou comprar aqui um terreno, você tem a construção, eu sei que, lógico, o Flamengo tem como conseguir parceiros, outros... Lógico, claro, mas assim, olha só a situação, a gente tá final do ano, a gente tá no ano eleitoral, o Flamengo vai ter um custo ali, né? Já a presidente da Caixa deixou claro que não vai ser algo que, né, vai ser de graça. Aí vai ter que pagar. Eu não tô vendo ninguém, não vi nenhuma matéria, eu também não tô apurando, não tô vendo ninguém apurar nada de que, olha, o Flamengo já tá conversando com empresas ali, parcerias para poder já dar o aporte lá pelo gasômetro. Depois tem a construção. Aí, ao mesmo tempo, o Flamengo também quer gerir o Maracanã, porque teria que gerir, porque não vai jogar onde? Vai demorar uns anos ali. Aí você tem, dois gastos. Gasto do terreno, gasto da construção, manutenção do Maracanã, fora que agora o edital também, você ainda tem que pagar algo mensalmente ao governo do estádio, além da manutenção que hoje é R$2 milhões. Onde essa conta fecha? E eu não vejo ninguém detalhar muito isso. Né, eu acho que tem duas coisas importantes a gente conversar, a gente querer. A primeira coisa é a seguinte, o Flamengo é um time enorme, com um potencial enorme, que está sendo já exercido em parte, pode melhorar, tem condição de melhorar. Agora, nós moramos num país pobre, num continente pobre, tá? Então, nós não estamos disputando Champions. A gente não alavanca o dinheiro que uma Champions alavanca. Porque a nossa economia não tem o tamanho de uma economia europeia. E nós trabalhamos em real, a gente não trabalha em euro, tá? Então, dito isso, se você pega o futebol argentino, ou o futebol uruguaio, o futebol, enfim, historicamente tinham mais condições, eles estão mais pobres, bem mais pobres que a gente. Sim. Bem mais pobres. Então, a gente não tem condição, a nossa Libertadores nunca será como a Champions para ganhar dinheiro. Então, o Flamengo tem um limite também. E esse limite também é interessante que o limite seja pensado em termos de que não adianta só o Flamengo subir e o resto ficar lá atrás. Porque senão a competitividade e a graça do esporte diminui. Quer dizer, o Flamengo, sei lá, se o Flamengo vira um Bayern, né, que ganha 10 campeonatos seguidos, pode até ser legal pra gente, estou falando, mas assim, a gente não está na Alemanha. E chega uma hora que perde a graça de ser campeão todo ano e não ter competição, etc e tal, eu acho. A outra questão que eu acho assim, importante nessa questão da grana é que muito se fala, por exemplo, da questão da localização, né, que eu acho que se fala, não, é ótimo ali, é ótimo realmente. Se você pensar em termos da localização, tecnicamente, ela parece ótima, né? Sim. Ela é na chegada da ponte Rio-Niterói, do lado da rodoviária, na saída da Avenida Brasil, da entrada na Avenida Brasil. Agora, é exatamente isso que torna ela péssima para a cidade. Pensa bem, gente. Um estádio de 100 mil, que não seja 100 mil, que seja 80 mil, num jogo de futebol, não são primeiro que só 80 mil. Tem as pessoas que trabalham, tem um entorno, tem um vendedor, tem um ambulante, tem o cara que estaciona errado. É exatamente na entrada da cidade. Quer dizer, para quem está vindo de Niterói, para quem está saindo pela Avenida Brasil, para o ônibus que está chegando de outro estado, ele vai estar numa zoeira danada por causa do jogo do Flamengo. Mas você não acha que seria o momento, talvez, assim, construindo o estádio ali, se isso de fato for pra frente, não seria um momento, talvez, tanto de revitalizar aquela área que é meio morta? Não, a área e tem que ser revitalizada. De mobilidade também? Sim, o problema é o seguinte, eles estão pensando, vão fazer um terminal, né, para juntar o BRT, que vai chegar ali com o VLT, só que, ainda assim, um jogo de futebol numa quarta-feira à noite, pensa bem, o jogo é 8h30, 9 horas da noite, o cara sai do trabalho e vai para lá.
A polícia tem que fechar aquilo ali, como já fecha pro Maracanã, parte das Já ruas. é caótico no Maracanã. Já é caótico no Maracanã. Já é caótico demais. A Grande Tijuca toda não virou é lona. desnecessário. Não é desnecessário. Não é. É necessário, sim, em termos de mobilidade, de chegada, de segurança. É necessário, sim. Agora, imagina como tem, vira e mexe, aquela porradaria de entrada em Gramado. Vazão. Agora, imagina na entrada da cidade. É onde se entra no Rio de Janeiro, é por ali. Agora, onde que você passa pela ponte é por ali. Então, aquele lugar ali é péssimo, porque você trava a cidade durante horas numa confusão. Numa confusão, num jogo normal, lotado do Flamengo. Você fecha aquele é um gargalo, é a subida pro Rebouças. Você passa por ali. Então, tudo tá naquela... Então, o Maracanã é maravilhoso, porque o Maracanã ele está muito bem situado, mas ele não está na entrada da cidade. E o Maracanã já tem metrô, o Maracanã já tem trem, e o Maracanã tem em volta dele um bairro de moradores. É incomparável. A Tijuca, você mora onde a gente está agora, você vai andando pro Maracanã. Então você tem uma quantidade de gente, eu vou deixar o meu carro na casa do meu primo e vou andando. No gasômetro não é assim, porque não tem nada em volta do gasômetro. Então, a ideia de revitalizar uma área é muito boa, mas você tem maneiras e maneiras de fazer revitalizar uma área, entendeu? E um estádio de futebol, naquele momento, naquele lugar, ele provocaria realmente um caos. Imagina, a gente jogar agora, sei lá, semifinal de Copa do Brasil. Um Flamengo e São Paulo, que é provável que o São Paulo, né, imagina, vai passar logo mais aí, tem mais chance. Sabe, Flamengo e São Paulo, sabe? Quantas horas aquela região ali vai ficar travada? Quantos São Paulinos vão chegar na rodoviária? Daí teve gente que postou pra mim, não, é perfeito porque é perto do Santos Dumont. Gente, Santos Dumont, quantas pessoas vêm de avião pra assistir o jogo do Flamengo? Gente, fala sério, né? Não dá, né? Aí vocês estão de sacanagem. Sabe, não dá. Basicamente, quem vai ao jogo do Flamengo mora no Rio ou mora perto do Rio, né? Ou tá na Baixada, etc e tal. E aí, pô, o trem é maravilhoso, o metrô é maravilhoso, o Maracanã tem em volta já uma estrutura pronta. Então, eu sou contra, porque eu acho que para a cidade, né, o Maracanã atende. O Rio de Janeiro tem um monte de problema, um monte de coisa que a gente pode conversar, que a gente pode melhorar no Rio de Janeiro. Falta de estádio não é um deles. A gente tem 2 estádios, né, feitos, Maracanã e o Engenhão, e a gente tem que fazer... O que eu acho, de verdade, só para encerrar o assunto, senão a gente só vai falar disso, mas enfim, eu acho que, na verdade, o Flamengo está blefando. Essa licitação do governo do Estado é tão absurda, é tão escrota no sentido do que ele está exigindo, que o Landim, eu acho que mandou muito bem. Falou assim, então vou construir meu estádio para baixar o preço, para o pessoal cair na real. E faz uma proposta decente, entendeu? E essa proposta decente eu acho que tem que vir também pela pressão nossa de sociedade, nossa de torcedores, dizendo, não, vamos ficar com o Maracanã, mas peraí que pagar isso aí não tem sentido, entendeu? O custo do Maracanã existe. A gente vai pagar, sim, mas é como se fosse um aluguel. Muitas vezes é mais jogo você ficar pagando aluguel do que você gastar empenhar um dinheirão para comprar uma coisa que depois foi um ativo que fica parado, né? Tá ali. Então, eu acho que o Maracanã já deu muitas alegrias para nós e eu acho que vai continuar a dar. E eu não acho legal que o Maracanã se transforme num elefante branco. O que seria, eu acho, em grande parte, seria o futuro provável do Maracanã se o Flamengo construir um novo estádio.